Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Absurdo. Criança diz que Jesus está voltando. Assista o vídeo e deixe sua opinião. Recentemente eu coloquei uma mensagem refutando aqui com relação ao medo e terror propagado por um mensageiro do inferno chamado Paulo Júnior. Eu tenho falado aqui que inferno é o estado de espírito que os nossos amados irmãos evangélicos vivem. Eu passei 14 anos nessa coisa, Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus. O que eu acho incrível é a manifestação de Deus para com os filhos da livre e os filhos da escrava. Essa mensagem que eu gravei recentemente sobre o Paulo Júnior, que se fizer um exame de fezes vai sair até moeda nas fezes dele, ela foi assistida por vários evangélicos, eu tenho certeza disso. O que eu acho incrível é a reação, a manifestação de Deus para com esses dois tipos de eleitos e abençoados. Os filhos da livre, eles assistiram uma mensagem dessa e a reação deles é: nossa, que palavra interessante, nunca tinha ouvido uma mensagem dessa. A mesma mensagem ouvida, assistida por um filho da escrava, teve um que disse: nossa, perdi meia hora da minha vida assistindo esse herege. É incrível, porque quando você fala para um evangélico, Jesus está voltando, isso é um escândalo para ele. Quando você diz que ele não é pecador, isso é outro escândalo para ele. Porque ele não sabe diferenciar pecado, que era transgressão de leis. Está lá em 1 João 3,4, com a carne ativada. Quando você diz para um evangélico: meu irmão, você é perfeito, você não é pecador, isso é um escândalo para ele, isso é um absurdo para ele. Então ele tem que ser um filho da livre para fazer perguntas. Como assim eu não sou pecador? Aí você vai explicar, né? Pecado era transgressão de leis. Zacarias 3,9, Deus disse: removerei o pecado desta terra num único dia. Significa remover. Que dia foi esse? Na cruz. João 1,29, eis aí o Cordeiro de Deus que deixa o pecado no mundo, não que tira. Então quando você explica isso, viu aí, quando você diz que é pecador, você está dizendo que Deus é mentiroso ou você está voltando para antes da cruz? Paulo disse em Romanos 5,8, quando ainda éramos pecadores. O que significa éramos? Paulo e os demais judeus viveram o período transitório antes da cruz, depois da cruz. Antes da cruz, pecadores, eram 613 leis da Torá e era impossível não transgredir uma das 613 leis. O sangue de Jesus aniquilou essas leis, dando início ao novo pacto, à nova aliança, o ministério da fé do Espírito. Não tem mais sacrifício, cerimonialismo, ministério de condenação e morte, que era o ministério de Moisés. Depois da cruz, Romanos 5,8, Paulo fala, quando ainda éramos pecadores. Nós, que já nascemos muitos anos depois da cruz, já nascemos sem pecados e perfeitos. Quem é que entende isso? Os evangélicos, filhos da livre. Os filhos da escrava, não. Os filhos da livre, eles refutam com 1 João 8, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Ora, ele não compreende que João, o judeu, está dizendo que aquele judeu da época que não transgride uma das 613 leis, João está dizendo: ei, judeu, você está mentindo, você é mentiroso. Só que os pastores sabem disso e não têm interesse de explicar isso. Porque se um eleito, o evangélico, compreender o evangelho da graça, compreender que inferno significa sepultura, que Jesus já voltou e que ele não é pecador, a igreja vai ficar vazia, os pastores vão ficar desempregados e o povo vai ficar feliz. Então os pastores não têm interesse que entendamos isso. Só quem compreende isso são os filhos da livre. Por isso que é importante a gente compartilhar, e às vezes uma mensagem dessa, que eu não falo só do vídeo, eu vou falar sobre o Evangelho da Graça, vai fazer com que vários irmãos evangélicos abençoados assistam, escutem uma mensagem da graça pela primeira vez através de uma mensagem dessa. Que absurdo! Criança diz que Jesus está voltando. Assista o vídeo
e deixe sua opinião. O vídeo está um pouco baixo, mas vamos lá. É pouco mais de... pouco tempo, ó. Igreja Lagoinha, de Niterói, Rio de Janeiro. Maranata. Coitado. A promessa se cumprirá. Já cumpriu. Vítima do sistema. Ele escuta isso todos os dias dentro da casa dele. Ao sangue de Jesus. Ele não sangra mais, ele é espírito. Olha só. Queridos, você vê que essa criança aí, né? Ela é vítima do sistema, assim como eu creio também que os pais dela são vítimas do sistema religioso, né? Com certeza, ele ouve durante 24 horas por dia: Jesus está voltando. Há alguns anos, eu ouvi um testemunho de uma criança também, eu acho que a criança era até mais nova do que essa, dizendo o seguinte, que ela foi dormir e teve um sonho que se encontrou com Jesus nas nuvens. E Jesus dizia para ela: filho meu, avisa o meu povo que eu estou voltando. Essa criança acordou e foi dizer aos pais esse sonho que ela teve. Logo os pais entenderam que foi uma revelação de Deus. Foi que eles fizeram: ligaram o canal, a câmera no YouTube e disseram: Deus usou o nosso filho para enviar uma mensagem para o povo. Então você vê que essa criança, ela, bem como essa daí também, faz parte do dia a dia delas. Os pais certamente são do reteté, são pentecostais. Sabe aquele casal que é terra de canta, lipa na chulipa, pentecostal? Foi uma festa, era uma festa de Pentecostes uma vez por ano. Então essas crianças são vítimas do sistema, como eu creio também que os seus pais também são vítimas do sistema. Então essas crianças, elas, durante todo o dia, elas ouvem essa frase: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ora, essa criança vai dormir e vai sonhar com quem? Com Buda voltando, né? Não, com Jesus voltando. Ou seja, é o poder da influência, né? O habitat dela. Então ela, assim como os pais, são vítimas do sistema. Você vê, não, o sangue de Jesus. Ora, o sangue de Jesus veio com um único propósito: aniquilar o pecado. As 613 leis da Torá. Por isso que Deus participou de carne e sangue no ventre de Maria, está lá em Hebreus 2,14, com essa única finalidade: aniquilar o pecado. As 613 leis da Torá. Tinha que ter um sangue para dar início ao novo pacto, à nova aliança, o ministério da fé, do Espírito, e colocar fim ao ministério de Moisés, que era de condenação e morte.
Não tem mais cerimonialismo, não tem mais sacrifícios. Nossos amados irmãos evangélicos não compreendem isso, os pastores sabem, mas não ensinam. Então essas crianças, elas são vítimas do sistema. O sangue de Jesus não tem mais poder. Por quê? Não existe mais sangue. Ele não sangra mais. Ele é espírito. Então eu vou gravar aqui essa mensagem com base nessa filmagem aí, desse vídeo dessa criança, tá certo? Então veja só. O título da mensagem que eles focam nesse vídeo é: incrível, criança profetiza em culto na Alagoinha de Niterói. Deus usa criança para alertar o mundo. Ou seja, a mensagem é sempre essa, né? Jesus está voltando, estamos nos últimos dias, cuidado para não ir para o inferno, estamos no período de Laodiceia, que foi a última igreja que João escreveu, que hoje é a Turquia. Então é mensagem de medo e terror. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre figuras de linguagem. Eu vou abordar aqui as figuras de linguagem. Figuras de linguagem são palavras ou expressões conotativas, portanto, apresentam um sentido que ultrapassa a linguagem comum, literal ou denotativa. Até hoje, existem muitas figuras de linguagem. Imagine na época. Trombeta significa palavra. Vir nas nuvens, Apocalipse 1,7, significa trazendo juízo. A gente vai ver isso. Olha só, exemplos de figuras de linguagens para os dias de hoje. Quando você diz muitos pastores são caras de pau, eles têm a cara de pau? Não, a gente até brinca, né? Tá precisando passar lustramóvel nessa cara de pau. Não, isso é uma maneira de dizer, e usei a expressão de caras de pau. Esses caras mentem, esses caras enganam, são caras de pau. Essa mulher é um doce de pessoa. Oi, ela é um doce? Não, ela é delicada, ela é gentil, ela é educada, ela é mansa, ela é pacífica. E se usou a expressão, poxa, essa mulher é um doce de pessoa. Usou a expressão, uma figura de linguagem, doce de pessoa, caras de pau. A minha vizinha é uma galinha. Se eu chego para você e digo para você, eu tenho uma vizinha que é uma galinha, qual o entendimento que você vai ter dessa expressão galinha? Que ela faz cocoricó e bota ovos? Claro que não. Ela é assanhada, ela é enxerida, ela é uma mulher da noite. É essa expressão que eu vou repassar. Se eu digo a minha professora é uma cobra, você vai compreender como que ela realmente é uma cobra? Não. Ela é fofoqueira, ela é linguaruda, ela fala mal de todo mundo, ela não sabe guardar segredo, se ela morder a língua ela morre envenenada. E eu usei a figura de linguagem cobra, galinha, doce de pessoa, cara de pau. O meu sobrinho é um capetinha. Ele é um capetinha mesmo porque o capeta não existe, né? Essa figura feia só existiu, passou a existir do século XI para cá. Botaram aí asa de morcego, né, tridentes, tudinho, essa figura horrível para associar ao medo e ao terror. Então não existe. Mas quando você diz aquele meu sobrinho é um capetinha, você está associando literalmente ao capeta, essa figura aí criada pela religião? Não. Você está dizendo, eu estou dizendo que meu sobrinho é ativo, ele é peralta, ele não para no canto, ele é muito elétrico. E eu usei a expressão capetinha. Assim era a época da Bíblia. Se usava muitas figuras de linguagem. A gente vai compreender isso. Olha só, Isaías 19:1. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira. Olha, cavalgando numa nuvem ligeira. A criança disse, ele vem num cavalo branco se baseando em Apocalipse, que João usa essa figura de linguagem. Você vê, eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira. Ó, cavalgando sobre um cavalo. Numa nuvem ligeira, você consegue imaginar Deus cavalgando num cavalo branco, pocotó, 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 numa nuvem ligeira? Se usou uma figura de linguagem dizendo que ele iria trazer o juízo sobre o Egito, sobre a Babilônia. E o último juízo de Deus foi sobre Israel, sobre Jerusalém. A gente vai ver isso porque a Bíblia ela foi 100% para Israel. Esse livro aqui hoje é um livro histórico, não é mais profético.
Os evangélicos precisam saber disso. Porque quando eles acreditam que esse livro aqui é profético, que isso ainda vai acontecer, muitas profecias, eles são enganados. Aqui não tem mais eis que te digo, aqui não tem mais assim diz o Senhor, 100% para Israel. Tudo foi para Israel e tudo já se cumpriu. A Bíblia hoje é um livro histórico, mas é através desse livro histórico que nós conhecemos o nosso Deus. Se esse livro aqui não existisse, não ia mudar absolutamente nada no âmbito espiritual. Então, vir cavalgando num cavalo, isso era uma figura de linguagem de Apocalipse 1,7. Ele vindo com as nuvens e todo olho o verá. Que olhos! Meu querido, minha querida, você que é evangélico, que está assistindo uma mensagem da graça pela primeira vez. Se Jesus aparecer no céu aqui e na Paraíba, ninguém em Pernambuco vai vê-lo. Vir com as nuvens significa trazendo juízo para Israel. Trombeta significa palavra. E os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta dele, que foi o juízo sobre Israel. Ele veio apenas para Israel. Mateus 15, 24. E a volta dele foi o juízo sobre Israel. Apocalipse 14, 7. João diz: o seu juízo de Israel chegou. Verbo presente da época. Então, ó, peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem rápida, numa nuvem ligeira. Você consegue imaginar literalmente isso? E entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Deus botou os próprios egípcios ali, um lutando contra o outro. Olha só, essas duas passagens aqui, 2 Samuel 24:1, olha só a figura de linguagem. Aqui Samuel usou literalmente a verdade. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Eu sempre gosto de dizer ira entre aspas, que Deus nunca manifestou a sua ira. A sua ira foi intencional. Todos na Bíblia, todos hoje estão fazendo a vontade de Deus. Deus nunca esteve guerreando, não está e jamais estará guerreando. Os inimigos de Deus na Bíblia foram levantados pelo próprio Deus. E Deus levanta outro grupo para combater esses inimigos. Os sistemas religiosos evangélicos e esse sistema religioso corrupto que está aí no meio da graça são levantados por Deus. E ele levanta um outro para combater e denunciar esses sistemas religiosos. Ou seja, todos estão fazendo a vontade de Deus. Então veja só, e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incentivou Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Ou seja, Deus manda fazer um censo, feito o IBGE faz a contagem. 400 anos depois, Esdras diz isso, ó. Em vez dele dizer, e a ira do Senhor, Esdras usou a expressão, ó, Satanás. Então Satanás se levantou contra Israel. Ó. Mesma coisa, ó. Se tornou a ascender contra Israel. E incentivou Davi a numerar a Israel. Se você ler o contexto de 2 Samuel 24 e 1 Coríntios 21, 1 Crônicas 21, é a mesma história. Então aqui se usou a expressão a ira do Senhor e aqui se usou a figura de linguagem Satanás. Satanás é o sócio dos pastores. Diabo e inferno são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso. Se inferno significa sepultura, o que é que esse tal de Satanás está fazendo na terra? O que é que falta Jesus voltar? O que é que falta acontecer? Eu até brinco, né? Jesus está voltando naquele jumentinho com as 4 patas quebradas, Satanás quebrou, e Satanás está dizendo: não vem agora não, Jesus, para o inferno, para o inferno, para o inferno, para o inferno. Por que Deus faria um inferno e enviaria Jesus para morrer por todos os pecados? O inferno vai estar vazio. O que é que as pessoas vão fazer no inferno? Se Jesus morreu por todos os pecados. Interessante que você chega para um evangélico, você é pecador, ele sai do culto, bota o pé na calçada e diz que é pecador. Ora, se o evangélico é 100% pecador, 24 horas por dia, Jesus vai vir como um ladrão no abrir e fechar de olhos, não vai dar tempo de se arrepender, ninguém sobe, todo mundo fica. Se a Trindade é uma heresia,
o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar? Eu fiz esse desafio há algumas semanas para pastores, teólogos e evangélicos. Se a Trindade é uma heresia, a Trindade é uma heresia. Existe um único Deus que teve 3 manifestações. O Deus que falava com os profetas, o mesmo Deus que se fez carne, está lá em Hebreus 2,14, e habitou no meio dos judeus e não no meio de nós, e o Deus desde Atos 2 em Pentecoste, que passou a habitar, a morar e a residir dentro dos eleitos. Um único Deus. Ora, se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em mim e em você, como é que Jesus vai voltar? Jesus seria a segunda pessoa da Trindade? Eu fiz esse desafio, ninguém me refutou na palavra. Só que os filhos da escrava, eles não foram programados para compreender essa mensagem. São hereges, são endemoniados. Os filhos da livre, nossa, que palavra interessante. É incrível a manifestação de Deus para com os filhos da livre e para com os filhos da escrava. Então aqui se usou a ira do Senhor. Aqui Esdras usou a expressão, então Satanás. Viu aí? 1 Pedro 5,8. É muito usado no sistema, né? Diabo anda ao nosso derredor. Os pastores têm interesse que você acredite que o Satanás está ao seu derredor. Inclusive que ele tá ao derredor de mim, ao derredor de você. É o cara, né? Inventaram esse ser espiritual para tirar dinheiro e colocar medo nas pessoas, ainda tornaram ele onipresente. Né? Todos os domingos, 7 horas da noite, simultaneamente os pastores estão dizendo: sai dele, Satanás. É o cara. Muitas vezes se baseando em 1 Pedro 5,8, que diz: sede sóbrios, ou seja, beba com moderação. Os judeus tinham 3 vícios: encher a cara de vinho, fazer menino e pescar. Os 3 vícios dos judeus na época. E Pedro está dizendo: sede sóbrios, beba com moderação, cuidado, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nossa, isso é muito explorado pelo sistema religioso para levar medo e terror. Primeiro que o ser diabo nunca existiu. De repente você está dizendo: mas Júlio, e a tentação? E Jó? Eu tenho várias mensagens. Se você for na playlist do canal Acorda Povo de Deus, eu tenho mensagens só de diabo, só de inferno, lobos na graça, a volta de Jesus. Eu tenho mensagem focada só nesse tema. Então, esse ser diabo, ele nunca existiu. Como é que ele pode estar ao derredor de 8 bilhões de pessoas? Você percebe que o Pedro está se referindo ao sistema religioso da época. Se você ler o contexto, você está falando sobre os judaizantes, que era uma pressão. Eles estavam vivendo ali as vésperas da grande tribulação, que foi no ano 70. Então, das duas, uma. Ou foi aqui o sistema religioso, ou a carne. Quem que anda ao derredor de 8 bilhões de habitantes? A nossa carne. Por isso que Pedro diz: seja sóbrio, beba com moderação. Mas o sistema religioso não tem interesse que entendamos isso. Repito, se os evangélicos compreenderem o evangelho da graça, igrejas vazias, pastores desempregados e povo feliz. Mateus 16, 21 e 22. Diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, ele não aceitou isso. Por isso que Pedro foi chamado de Satanás. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: repreendeu Jesus. Que história é essa, Jesus? Que o Senhor vai morrer, vai ressuscitar, que o Senhor vai ser preso, humilhado, torturado, crucificado? Pedro não aceitou isso e quis impedir que Jesus fizesse isso, que acontecesse isso. Ele veio para isso. Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro é o Satanás, um opositor ali. Por isso, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Ou seja,
Pedro estava ali 100% carnal e não estava entendendo as coisas espirituais. Jesus veio para isso, para morrer na cruz e aniquilar o diabo, o pecado, que eram as 613 leis da Torá. Por isso que Jesus usou a expressão: Pedro, para trás de mim, diabo, para trás de mim, Satanás, para trás de mim, opositor, pessoa contrária. Apocalipse 1,7, eis que vem com as nuvens, com as nuvens, não é nas nuvens, com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que ultrapassaram, e todas as tribos da terra. Olha só, as 12 tribos de Israel. O que é que nós temos a ver com isso? Se lamentarão sobre ele, assim, amém. Então veja, ele vindo com as nuvens, trazendo o juízo, e todo olho verá. Os judeus que o mataram, o rejeitaram, o crucificaram, viram a volta dele, que foi representada pelo juízo sobre Israel no ano 70. No ano 70 aconteceu a grande tribulação, a volta de Jesus, que foi o juízo sobre Israel, e a ressurreição dos espíritos. Nessa mensagem da criança, o pastor no final diz: e os jovens profetizarão, diz a palavra. A gente vai ver que essa palavra aqui não tem absolutamente nada a ver com os dias de hoje, porque a criança profetizou, aí ele usou uma palavra que está lá em Atos, né, fazendo cumprir a profecia do profeta Joel 2,28. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então eles acreditam que essa palavra dessa criança está se fazendo cumprir a palavra, mas não está. Isso foi para a época. A gente vai ver. Olha só, revelação, Apocalipse 1. Para quem foi o Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, viu aí a linguagem de Israel, as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Viu aí que em breve ia acontecer. Apocalipse 11, para as 7 igrejas, 7 cidades da Ásia, que hoje é a Turquia. O que é que nós temos a ver com Apocalipse? Aí o pastor disse: qual foi a última igreja que João escreveu? Laodiceia, pastor. Meu irmão, nós já estamos no período de Laodiceia. Estamos nos últimos dias. Foram os últimos dias de Israel. A gente vai ver aqui Paulo mandando uma carta para Timóteo, dizendo que eles já estavam vivendo os últimos dias, e Pedro dizendo que aquilo que aconteceu em Pentecostes foi a palavra do profeta Joel, dizendo que nos últimos dias isso iria acontecer. Tudo que aconteceu. O sol se converterá, a lua de sangue, tudo isso foi figura de linguagem que aconteceu na época. Pedro confirma que esse episódio de Pentecostes, tudo isso, foi o quê? Que uma profecia de Joel dizendo que nos últimos dias isso iria acontecer. Apocalipse 11, escreve no livro e enviam as 7 igrejas, 7 cidades que estão na Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadélfia e Laodiceia. Meu irmão, nós estamos no período de Laodiceia e a ovelhinha ali evangélica acredita nessa mentira. Apocalipse 14, 7, a tradução NVI. E disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois vai chegar? Não, é chegado. Chegou a hora do seu juízo. Ou seja, Mateus 15, 24. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E Apocalipse 14, 7. O seu juízo chegou. Ele veio para Israel e voltou trazendo juízo para Israel. Quem compreende isso? Só os filhos da livre, mesmo porque os filhos da escrava evangélica têm medo de morrer e acreditam nessa mentira, nessa suposta volta de Jesus, porque eles veem nesse arrebatamento de Steve Spielberg, que sobe tudo, a única possibilidade de não passarem pela morte. Mas vão morrer, com certeza a carne vai tombar. Mas quando a carne tombar, imediatamente o Espírito volta com um novo corpo glorioso igual dele. Eclesiastes 12, 7, Filipenses 3, 21. Vamos ler aqui a história de Atos, que você vai ver. Eu gosto muito de colocar essa passagem, porque mostra ali a festa de Pentecostes, a manifestação de Deus se cumprindo, a profecia do profeta Joel 2, 28. Eu tenho falado, não existem mais pastores e muito menos profetas. Todas as profecias foram para Israel e todas elas já foram cumpridas. Repito, não existe mais eis que te digo, assim diz o Senhor. Quando você ouve isso, lembra daquele bichinho papalégua, cai fora, bibite,
cai fora que vai vir profetada. Vamos lá, Atos 2, 1, 4, do 1 ao 4. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, olha só, eu sou pentecostal, eu sou canelinha de fogo, ô terra de canta, lipa na chulipa. Tudo isso é palhaçada para fazer você acreditar que o cara, que a mulher aí, a missionária, é assim com Deus. Isso é mentira. Línguas estranhas, a gente vai ver aqui, eram idiomas. Não tem nada de terra de canta, lipa na chulipa. Pentecostal era uma festa de Pentecostes, uma vez por ano. Você é pentecostal? Ô coitado, bota logo um quipá na cabeça. Estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, ou seja, línguas divididas, idiomas, vários idiomas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar terra de canta, lipa na chulipa. Não, começaram a falar noutras línguas, noutros idiomas. O mundo estava reunido ali, os países circunvizinhos de Israel. Enquanto os evangélicos continuarem acreditando que mundo na Bíblia é planeta, vão continuar sendo enganados. Mundo de Israel, terra de Israel. O mundo, a gente vai ver aqui, são os países circunvizinhos. Que inclusive Paulo diz que a palavra foi pregada em toda a terra. Terra de Israel. Sim, foi pregada por toda a terra. Se ouviu as palavras dele, dos profetas. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. 5 a 8. E em Jerusalém, viu aí, estavam habitando o quê? Judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Que nações? Nações habitáveis da época, nações de Israel, os países circunvizinhos. E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, estamos ouvindo, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que fomos nascidos? Na nossa própria língua materna? Você viu aí? As pessoas estavam falando, é como se você estivesse aqui no Brasil e você falasse em japonês e tivesse um japonês presente. Nossa, esse carioca está falando o meu idioma. Foi exatamente isso que aconteceu na época. 9 a 12. Olha o todo mundo aí na Bíblia. Partos e médios, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha. Esses países aí que representavam o mundo da Bíblia, eles falavam vários idiomas. Egito e parte da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas. Tem nada de terra de canta, lipa na chulipa. Isso é para te enganar e tirar teu dinheiro, ovelhinha evangélica. Próprias línguas, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isto? E outros zombavam, diziam, então estão cheios de mosto, estão embriagados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejavos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão cheios de mosto, eles não estão embriagados, como vós pensais, sendo ainda a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Viu aí? A profecia do profeta Joel se cumprindo. Olha o que Joel disse,
que nos últimos dias, Deus usando o profeta Joel, Pedro está repetindo aqui, ó, irmãos, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro, o que foi que o profeta Joel disse? Que nos últimos dias, olha só, Pedro também confirmando que esse episódio de Pentecostes foi nos últimos dias de Israel. Tudo que acontece de ruim, bem que a Bíblia diz que nos últimos dias foram os últimos dias de Israel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que eu do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Oi, mas tem gente aí na graça conguloso dizendo que a carne não é de Deus. E Deus derramou o seu espírito em quê? Em toda a carne. Ora, se a carne não é de Deus, quem é de quem? Quem fez a carne? Você vê a heresia que tem aí no nosso meio, né? Na religião evangélica tem um Jesusinho que precisa de mim para ganhar almas para ele. E nessa religião chamada graça, tem o quê? A carne, que frustra os planos de Deus. Que heresia! Como é que uma pessoa acredita numa heresia, numa mentira dessa? Diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Você viu aí no vídeo da criança que o pastor diz, vossos filhos profetizarão. Mas isso foi em Atos 2, Pentecostes. Joel profetizou que os vossos filhos e as vossas filhas iriam profetizar. Quando? Hoje? Não! Em Atos 2, Pentecostes, se fazendo cumprir a profecia do profeta Joel 2, 28, 29 e 30. E os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer, isso aí aconteceu também, é uma figura de linguagem, farei aparecer, quando? Nos últimos dias, em Pentecostes, isso aconteceu. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue. Tudo isso é uma figura de linguagem que aconteceu em Pentecostes. Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Que dia foi esse? O dia do juízo. Apocalipse 14, 7. O juízo sobre Israel. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Quem crê será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação do ano 70. E quem não crê será condenado. Condenado a passar pela grande tribulação que foi no ano 70. Os que creram morreram antes do ano 70. O espírito ficou no túmulo, na sepultura. E não passaram pela grande tribulação que foi no ano 70. No ano 70 houve a ressurreição. Por isso que nós já estamos na vida eterna. Porque quando a carne tomba, o espírito volta. Não vai mais para a sepultura. Não vai mais para o inferno. Como disse Jesus a Pedro. E as portas do inferno e as portas da sepultura não irão prevalecer. Porque até o ano 70 prevalecia. Inclusive de Salomão, que disse que o espírito volta para Deus. Morreu, o espírito ficou no túmulo. Por isso que Paulo e Jesus diz, muitos ainda dormem. Porque morria e o espírito dormia, ficava no túmulo. No ano 70 houve a ressurreição. Por isso que hoje não existe mais, né, o espírito não dorme mais. Ou seja, nós já estamos na vida eterna. Certo? Então, salvação, aí nessa época, foi se referindo ao ano 70, a grande tribulação. Hoje, quando você entende a graça, você tem a mente salva. Salva de quê? Da religião. Você sai desse sistema religioso cruel, perverso e corrupto. E mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. Você vai reinar em vida. Ó, Joel 2,28. Ó, Pedro dizendo aqui, ó, que é para se fazer cumprir o que disse o profeta Joel. E eu botei aqui, Joel 2, 28 ao 32. Ó. E há de ser que depois, mais na frente, que aconteceu em Pentecostes, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Ó, eu estou lendo a mesma coisa que Pedro disse aqui em Atos 2, Pentecostes.
E também sobre os servos, sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que for o juízo sobre Israel, a grande tribulação, que Jesus disse que nunca houve e jamais haverá. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu não estou lendo o mesmo versículo, não. Aqui é Joel 2, 28 a 32. E aqui Pedro dizendo a mesma coisa. Viu aí? E nos últimos dias, ó, Pedro dizendo aqui, ó, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aí Pedro bota aí do 17 ao 21. Ele diz isso aqui que Joel disse. Em Joel 2, do 28 ao 32. Pedro repete aqui, ó. Atos 2, 41. Mais na frente, Pedro diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se, foram salvos quase 3.000 almas. Aí tem a passagem de Marcos 16, 15 e 16, que Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Aí o sistema religioso, meu irmão, ide por todo mundo. Ó, mundo de Israel. Mesmo porque quando Jesus disse em Marcos 16, 15 e 16, Paulo não tinha sido levantado. Então, que evangelho Jesus disse em Marcos 16, 15 e 16? Tu acha que o teu pastor não sabe, não? Que foi o evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus, na época, que Jesus Cristo era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Então, em esse Atos 2 aqui, 2,41, que 3.000 judeus foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação. Ou seja, Pedro pregou em Pentecostes. Você vê que isso é a continuação desse aqui, ó, de Atos 2, 17 e 21, a festa de Pentecostes. Então Pedro pregou e 3.000 judeus creram. Pedro, nós cremos que Jesus Cristo é o Messias, a quem os profetas profetizaram. Alguns judeus acreditaram, outros não. E 3.000 judeus creram e foram salvos. Aí é o sistema religioso, ide por todo mundo, vamos ganhar almas para Jesus. Que Jesusinho? Eu não sei quem é mais fraco, o Jesusinho da religião evangélica ou o Deusinho que estão pregando aí na graça. Foram batizados, Efésios 5, 26, 27, se eu não me engano, diz que o batismo é pelo lavar da água, mediante a palavra, o entendimento. O batismo foi espiritual, foi da cruz. Romanos 6, 3 e 6. O velho homem ficou na cruz. O batismo foram batizados na cruz. Nós já nascemos novas criaturas e batizados. Foram batizados, conheceram, tiveram entendimentos que de bom grado mergulharam no Rio Jordão, não receberam a sua palavra, entenderam, Jesus Cristo é o Messias. E esses 3.000 judeus morreram antes da grande tribulação. Foram salvos da grande tribulação. 3.000 almas. Ide por todo mundo, vamos ganhar alma para Jesus, meu irmão. Olha, isso é uma grande fonte de renda, viu? Entendeu, abençoado? Então, é muito comum a gente ver aí crianças no YouTube, Jesus está voltando. O menino passa 24 horas ouvindo que Jesus está voltando, ele vai sonhar com quem voltando? Buda? Não, Jesus. Ok? Peço que acesse a playlists do canal, tem mensagens focadas em determinados temas. Eu tenho mensagem só de dízimo, aberração do dízimo, só de inferno, só de diabo. Meu querido, minha querida, se você entender o Evangelho da Graça, você vai ter uma paz que você nunca teve na sua vida. Inferno é o estado de espírito que nossos amados irmãos evangélicos vivem. Tenho certeza que muitas pessoas vão me detonar. Esse canal foi feito para os filhos da livre. Mas de vez em quando cai filhos de paraquedas, filhos da escrava de paraquedas aqui no canal. Então acesse a playlist no canal, tem mensagens focadas em determinados temas. Muito bom para a gente crescer na graça e no conhecimento e principalmente compartilhar. Você já é inscrito, inscrita no canal? Eu peço que você se inscreva, não custa absolutamente nada. Eu nunca vou pedir dinheiro a ninguém. Clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu coloque uma mensagem no YouTube, o YouTube avisa você, olha, mensagem nova do Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus. Apenas isso. Já deu o seu like, o seu joinha? Quando você dá um like, um joinha, você já está ajudando o canal. O que foi que você achou dessa mensagem?
deixe seu comentário. O comentário edifica muito a fé das pessoas. Tem pessoas que me detonam aqui e eu digo, dá uma olhada aqui nos comentários, tá todo mundo errado e você tá certo, né? Ou então eu brinco, rindo até Jesus voltar. Compartilhe no grupo de WhatsApp, de Facebook, um prega, você compartilha, e Deus abre o entendimento dos eleitos de Deus que estão na escravidão, são filhos da livre, mas que nunca ouviram a mensagem da graça de Deus, tá bom? Meu canal de comunicação continua, Acorda Povo de Deus, numeral 7@gmail.com, Acorda Povo de Deus, numeral 7@gmail.com. Esse é o canal para você interagir comigo. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus, graça e paz.